A saga dos dividendos continua. Você quer viver de renda passiva? Então confira esse vídeo até o final. Taesa ou Isacetep? Ambas do setor de energia elétrica e ambas com atividade principal na transmissão de energia. Qual delas é melhor? O que eu devo analisar de cada uma dessas empresas antes de decidir qual eu devo ter na minha carteira? Bora conferir um raio-x dessas duas empresas que compõem a carteira dos principais investidores do país. Sejam todos muito bem-vindos ao seu canal de finanças. Aqui você encontra muito conteúdo que vão otimizar os seus investimentos. Te convido a se inscrever e fazer parte deste grupo de pessoas que têm em comum a mesma meta. Taesa, Transmissora Aliança de Energia Elétrica, ou CETEP, que é a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista. Qual dessas empresas deve compor a minha carteira de investimentos, já que eu estou frisando dividendos e viver de renda passiva? Eu trouxe nesse vídeo essas duas empresas porque essa dúvida acaba surgindo na cabeça da maioria dos investidores iniciantes e também dos que já estão há algum tempo no mercado financeiro, pois essas duas empresas atuam no mesmo setor, que é transmissão de energia elétrica. São empresas indispensáveis para que a energia elétrica chegue até a nossa casa, as empresas, as indústrias e muito mais. Por isso, a maioria dos investidores escolhem esse tipo de empresa para comprar as ações e ter uma certa segurança, até porque são boas pagadoras de dividendos e praticamente não encontram muitos problemas devido ao fato de que o setor de transmissão é o setor que menos tem problemas ou gastos, vamos dizer assim. Então, vamos agora conferir tudo sobre essas duas excelentes empresas. Só lembrando que nada do que eu falo aqui é recomendação de compra nem de venda. É você quem vai decidir qual investimento ter na sua carteira. Bom, então começando nosso raio-x, vamos começar pela Taesa, a Taesa 4. Vamos analisar as ações preferenciais de cada uma dessas duas empresas. A Taesa, na cotação de hoje, está em R$ 12,02. Vamos olhar a CETEP, né? A Isacetep está, na sua cotação de hoje, R$ 22,38. Aí eu te pergunto, qual delas está mais barata? Muita gente vai falar, a Taesa está mais barato. Aí é que você se engana. Olhando aqui, ó, vamos descer um pouquinho a barrinha. Se você olhar aqui no PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial por ação aqui, você vê que a Taesa está sendo negociada com 79%, não é de desconto, e sim mais cara, 79%, porque o seu valor patrimonial por ação, né, por ação, não é por cota, é de R$ 6,73, então ela está sendo negociada acima do seu valor justo de mercado, então ela está um pouquinho cara. Já se você olhar a Isacetep aqui, ó, vamos olhar aqui o indicador aqui de valuation, o PVP dela está de 0,92, ou seja, está abaixo de 1, ela está com desconto, porque seu valor patrimonial por ação, como vocês podem ver aí, R$ 24,40. Então ela está sendo negociada com 8% de desconto. Então na primeira análise, quem está mais cara e quem está mais barata, a Taesa está mais cara. É como se você tivesse um imóvel que você fosse, vamos dizer assim, uma casa que vale 100 mil e um prédio que vale R$ 1 milhão. Essa casa você estaria comprando por 179 mil, ou seja, pagando 79 mil mais caro nessa casa. E nesse prédio que vale R$ 1 milhão, você estivesse pagando 920 mil reais, ou seja, o prédio está mais barato do que a casa. Só para você entender melhor quem está mais caro e quem está mais barato. Vamos para a segunda comparação, o dividend yield de cada empresa. A Taesa pagou, aliás, nos últimos 12 meses, 17,17% de dividendos. Isso equivale a R$ 2,06, né, por cota, aliás, por ação, né, por cada papel dessas ações, beleza? Já a CETEP aqui, ó, vamos ver os dividendos dela, ela pagou 4%, 4,75%, equivalente a R$ 1,06. Então, nessa segunda análise, a Taesa sai ganhando, pagou mais dividendos. Agora, olhando o gráfico aqui, analisando os últimos 5 anos, olhando aqui a Taesa, há 5 anos atrás estava R$ 3,87 e hoje está em torno de R$ 12, então ela teve aí uma valorização de 210% nos últimos 5 anos. A CETEP nos últimos 5 anos estava há 5 anos atrás a R$ 11,20 e hoje a R$ 22,38, então ela teve um aumento aí de 94% de valorização nos últimos 5 anos. Olhando para a liquidez média diária, a Taesa 4, que são as preferenciais,
está em pouco mais de 6 milhões de reais, sua liquidez média diária. Nesse ponto, a CETEP ganha, porque está pouco mais de 42 milhões a sua liquidez média diária. Olhando o PL da empresa, que é o prazo que você tem para recuperar de volta o seu capital investido, vamos assim dizer, da empresa Taesa, você tem 6,72. Isso significa que em torno de 6,7 anos é o prazo para você recuperar o seu capital investido. Já da CETEP, ISA-CETEP, o PL da empresa, 5,7. Então, em um ano menos, você recupera todo o capital investido, 5,7 anos. ROI da Taesa, 26%. ROI da ISA-CETEP, 16%. Então, nesse ponto, a Taesa está levando vantagem. Margem líquida da Taesa, 65%. Da ISA-CETEP, 45%. Nesse ponto, a Taesa também está levando vantagem. Ou seja, a cada R$100 a empresa lucra R$ 65. Agora, olhando para a dívida líquida sobre o patrimônio líquido, a Taesa está próximo de 1. Esse número aqui não é bom. Quando ele está próximo de 1, significa que a empresa está com bastante dívida em relação ao seu patrimônio líquido. Já da ISA-CETEP está 0,42. Então, nesse ponto, a ISA-CETEP está levando vantagem. Olhando o payout da empresa, que é os dividendos, ou seja, quantos por cento do lucro da empresa é dividido com os acionistas. Da Taesa, tem uma média de 71% dos lucros da empresa é distribuído para os acionistas. É interessante que esse valor nunca passe de 100% e também não fique muito baixo, né? Da Taesa está uma excelente média aqui, 71%. Atualmente ela está distribuindo 61% do seu lucro. Já a ISA-CETEP tem um pouco menos de distribuição de dividendos, uma média de 54% do seu lucro. Atualmente está distribuindo 40% do lucro da empresa. Nesse ponto, a Taesa também está levando vantagem, paga mais dividendos. Olhando o patrimônio líquido da Taesa, a Taesa tem aí quase 7 bilhões, seu patrimônio líquido, com uma dívida bruta de um pouquinho mais de 8 bilhões. Disponível ela tem 1,5 bilhão, ficando com uma dívida líquida de 6,9 bilhões. Ou seja, sua dívida líquida está muito próximo do seu patrimônio líquido. Como você viu aqui, nesse indicador aqui, por isso está próximo de 1, porque a sua dívida líquida está muito próximo do seu patrimônio líquido. Já a ISA-CETEP, que tem um patrimônio um pouquinho maior, 16 bilhões aproximadamente aqui, ela tem uma dívida bruta de 8 bilhões, assim como a Taesa, porém seu patrimônio líquido é maior e disponível ela tem quase igual a Taesa, 1,3 bilhões, ficando com uma dívida líquida também próxima aí dos 6,9, nesse caso aqui 6,7 bilhões. Porém, como seu patrimônio líquido é maior, então sua dívida líquida está bem abaixo do seu patrimônio líquido. Nisso ela também leva vantagem no caso do indicador de dívida líquida sobre o patrimônio líquido, 0,42. Free float da Taesa, 63,45%, da ISA-CETEP, 64,18%. Nesse caso, as duas estão muito parecidas. O free float, quanto mais próximo de 100%, na minha visão, é melhor porque a empresa fica menos volátil, ou seja, está mais distribuída entre os acionistas. Segmento de listagem da Taesa, nível 2. Da ISA-CETEP, nível 1. Nesse ponto, a CETEP leva vantagem porque o nível 1 é melhor do que o nível 2, porque o nível 1 tem maiores exigências, falando de regulamentação, dentre outros. E para finalizar, olhando aqui, a Taesa está presente em todas as 5 regiões do Brasil, em 18 estados do país, mais o Distrito Federal. Ao todo, tem uma atuação com cerca de 14 mil quilômetros, sendo que mais de 11,5 mil quilômetros são votados para os serviços de operação e manutenção, enquanto aproximadamente 2,5 mil quilômetros são de linhas de construção. A Taesa tem 39 concessões de transmissão de energia elétrica e controla cerca de 100 subestações de transmissão espalhadas pelo território nacional. A ISA-CETEP está presente em 15 estados do país, espalhados por todas as 5 regiões da nação também, porém com foco especial na região sudeste. São mais de 12 mil quilômetros de linha de transmissão, além de mais de 18 mil quilômetros de circuitos. A Taesa é controlada pela estatal CEMIG, que controla 21,67% do capital total da empresa. Já o controle acionário da ISA-CETEP é exercida pela ISA Capital do Brasil. Então, como vocês puderam perceber, as duas empresas são excelentes empresas para se investir. Como eu disse, não estou fazendo recomendação de compra nem de venda, mas compartilhando os meus conhecimentos. Na minha carteira eu já tenho a Taesa, estou pensando muito em também adquirir a ISA-CETEP. Os pontos fortes da Taesa que você percebeu são os dividendos,
A Exacetep tem menos dívida em relação ao seu patrimônio líquido e você pode estar sempre revendo esse vídeo para você analisar qual das duas empresas você prefere investir o seu capital. Investidores como Luiz Barsi, por exemplo, têm essas duas empresas em sua carteira, porque ele prefere abranger todo o setor de transmissão de energia, que é um setor muito bom de se investir pensando em dividendos e também na segurança do seu capital investido. Se você gostou desse vídeo, eu já te peço a gentileza de apertar o botão do like e também de se inscrever nesse canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que têm vontade de investir, de criar uma carteira de investimentos. Fiquem todos na paz, assista os vídeos que estão aparecendo aqui na sua tela e até o nosso próximo encontro. Não perca!